Programa Fé em Ação. Apoio Cultural. Elevem Elevadores. Manutenção, modernização e venda de elevadores. 35 3714 2950. Poços de Caldas. Transporte Van Eliana 99857 2947. Congelados Andradas, produtos de qualidade e bom preço. Sorvetes, açaí, picolés e congelados. Entregas 999-684040. Barbearia RJ. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Avenida Mário Lanzani, 554, Andradas. Vital Automecânica. Nacionais importados. Peças novas e usadas. Prezados ouvintes, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Está no ar o programa Fé em Ação, programa oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Andradas, Ministério do Belém. Eu sou o pastor Ezequiel Inácio. Eu tenho aqui o prazer, o privilégio de mais uma vez poder compartilhar com você, com a sua família, mais um momento da Palavra de Deus. Estou feliz em tê-lo neste programa e eu quero lhe pedir para que você acompanhe toda a nossa programação, ouvindo a Palavra de Deus, e logo mais também estaremos orando pela sua vida. Quero convidá-lo para uma leitura da Bíblia Sagrada, no livro do Salmo, de número 32, versos 1 e 2. Se você puder, leia comigo a Palavra de Deus. Salmo de número 32, versos 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cuja o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Amém. Prezado ouvinte do programa Fé em Ação, o Salmo da qual nós lemos, o salmista Davi, ele trata neste Salmo de número 32 sobre a felicidade do homem cuja a transgressão e o pecado é perdoado. O salmista Davi, ele por um tempo, em um momento da sua vida, ele pecou ao Senhor, pecou diante de Deus. E o pecado cometido pelo salmista Davi ficou escondido. O salmista Davi não reconheceu o seu pecado diante de Deus, de forma com que o salmista registra um momento da sua vida em que ele registra a dor de um pecado encoberto, a dívida deste pecado encoberto. O salmista, ele conclama a dor de viver o pecado não confessado. O Salmo de número 32, os versos 3 e 4, o salmista Davi registra: quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão. Esses versículos descrevem, prezado ouvinte do programa Fé em Ação, a penalidade sofrida pelo salmista Davi, por ter pecado contra Deus, mas não só pecado, mas omitido também o seu pecado. Ele trata nesses versículos que o pecado, ao ocultar o pecado diante de Deus e não reconhecer diante de Deus, Davi perdeu as coisas mais excelentes desta vida, mais importantes da nossa vida, como por exemplo, Davi perde
a paz de espírito, Davi perde a felicidade, o favor de Deus. Davi também estava perdendo a saúde. No Salmo 32, versículo 3, ele diz que envelheceram os seus ossos pelo seu bramido. Prezado ouvinte, Davi experimentou a culpa e o tormento da sua consciência ao pecar diante de Deus e esconder este pecado. Mas eu venho trazer neste programa Fé em Ação uma palavra de Deus para a sua vida, para você que me ouve. Porque nós, prezados ouvintes, também somos passivos de pecar. Prezados ouvintes, nós também somos passivos de cometer erros na nossa vida. E quantas vezes nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de nos aproximarmos de Deus, de fazer a vontade de Deus. E por alguma situação nós passamos a pecar diante do Senhor. Quando Davi registra que o pecado que ele vivia era um pecado de adultério, um pecado de homicídio que ele tinha cometido e praticado. A história que nós aqui falamos do Salmo 32, nós podemos conferir a oração de Davi no Salmo de número 51, quando ele pede para que o Senhor tenha misericórdia da sua alma, que não tirasse dele o seu espírito, a sua presença. Tamanha era o sofrimento que Davi passava por ocultar o pecado lhe cometido. E muitas vezes nós também passamos por este momento. Nós nos afastamos de Deus, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o próximo. E muitas vezes nós não reconhecemos o nosso pecado e deixamos de confessar as nossas culpas diante de Deus. Eu venho, neste momento do programa Fé em Ação, aqui lhe fazer aqui um convite a você fazer como Davi, o momento mais difícil da sua vida, o momento em que ele sofria, em que ele sentia perder até mesmo a sua saúde. Ele então recorre a Deus. O salmista Davi, ele então procura falar com Deus e confessar o seu pecado diante de Deus. O salmista Davi, ele entende que somente Deus poderia perdoar os seus pecados, sarar a sua enfermidade e tornar a paz de espírito na vida de Davi. De sorte que ele registra no Salmo de número 32, e o versículo 5 e o versículo 6, da seguinte forma: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até que no transbordar de muitas águas, estas não lhes chegarão. O momento em que Davi recorre a Deus, o momento em que Davi confessa o seu pecado ao Senhor, ele alcança de Deus misericórdia, ele alcança de Deus perdão, ele alcança de Deus novamente paz para o seu espírito. E eu quero aqui neste momento voltar a você que está me ouvindo. Você pode estar passando por este momento de angústia, de tristeza, e às vezes até enfermidade da alma, do espírito, enfermidade física, por causa do pecado encoberto, do pecado não confessado. Mas eu lhe convido, neste momento do programa Fé em Ação, para que você possa também recorrer a Deus, para que você possa ir para os pés do Senhor.
e confessar as suas culpas, o seu pecado, aquilo que nós fazemos todos os dias. Alguns, como de costume, quando levanta pela manhã, ou até mesmo quando deita à noite para o descanso, e dobra os joelhos e fala com Deus, e confessa diante de Deus os nossos pecados. E Deus é aquele que nos perdoa. Escute, prezado ouvinte, Davi experimentou um momento de paz na sua consciência. E eu quero aqui terminar as minhas palavras, concluir as minhas palavras, dizendo para você que as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que receberam de Deus perdão para os seus pecados. São pessoas livres de culpa. O peso do pecado não está mais sobre os seus ombros, porque Deus é aquele que perdoa pecados, que sara as nossas feridas, que não imputa a nossa maldade. E as nossas transgressões, elas são perdoadas. Este realmente vive uma vida de felicidade. Por isso eu quero lhe fazer este convite: se você afastou de Deus, se você está longe da presença de Deus, e conhece a palavra de Deus, e tem vivido uma vida de pecado, e este pecado está oculto, ainda hoje recorra ao Senhor. Abrace a Jesus, volte para Deus, porque Deus quer lhe perdoar. Deus quer apagar as suas transgressões. Deus quer lhe dar alegria no coração. Deus quer fazer de você uma pessoa verdadeiramente feliz nesta terra. E eu neste momento quero, aqui no final das minhas palavras, orar por você, orar pela sua vida, pela sua família. E se você puder orar comigo, busque a Deus, feche os seus olhos. Se você não puder, em espírito fale com Deus, porque Deus é poderoso para perdoar pecados, limpar as nossas transgressões e apagar as transgressões e nos trazer momentos de felicidade, momentos de alegria. No programa Fé em Ação, eu quero trazer esta palavra dizendo para você: Deus é aquele que torna a lhe dar alegria da salvação, alegria na sua alma, e você pode ser feliz completamente. Ore comigo neste momento. Querido Deus, Salvador eterno, obrigado, Jesus, por este momento que aqui estamos, em poder aqui transmitir a Tua palavra aos ouvintes do programa Fé em Ação. Eu quero, ó Deus querido, neste momento pedir a Tua bênção sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a vida deste Teu filho, da Tua filha, deste senhor, desta senhora, deste jovem, desta jovem, adolescente, até mesmo criança que me ouvem. Quem sabe, ó Deus querido, esta pessoa que me escuta neste momento pode ter se afastado da Tua presença, pode ter distanciado dos Teus caminhos e até mesmo pecado contra o Senhor. Eu venho neste momento, Senhor, da oração, ó Deus amado, interceder por esta vida e pedir ao Senhor: perdoa-lhe os seus pecados, torna-lhes a dar a alegria da salvação, ó Pai, a paz de espírito. Ó Deus amado, esse Teu filho, essa Tua filha, que neste momento ora comigo, está confessando os seus pecados diante de Ti, a sua culpa. Ouça-o agora. Ó Deus amado, perdoa-o agora. Abençoa esta família, esta casa, este lar, neste momento, trazendo paz, alegria, saúde, em o nome de Jesus, Pai. Eu oro em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Prezado ouvinte, eu quero neste momento também aproveitar o momento para lhe convidar, fazer um convite especial, para que você possa estar
cooperando conosco, participando dos nossos cultos, ali na nossa igreja sede, que fica na rua Policarpo Ribeiro, número 56, Jardim América, aqui na cidade de Andradas. Nós temos ali uma equipe de obreiros preparado para recebê-los em nossos cultos e você pode estar ali cultuando a Deus com todos os preparativos, toda a segurança. Você pode ali estar com a sua máscara, ali nós temos o álcool em gel, você pode estar sentado com distanciamento e também aproveitando para cultuar a Deus, receber a palavra de Deus e a oração que ali fazemos em prol da sua vida, da sua casa e família. E também você pode estar em uma das nossas congregações, nos bairros desta cidade. Procure uma Assembleia de Deus para você cultuar ao Senhor, a Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Também, prezado ouvinte, você pode acompanhar nossos cultos através das redes sociais, do Facebook, da nossa página AD Belém Andradas, também do YouTube AD Andradas, ADB Andradas. Você vai encontrar ali nossos cultos, pregações, louvores e também palavras de Deus para o seu coração. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Que Deus lhe conceda uma semana de bênçãos e vitória para você e toda a sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Programa Fé em Ação. Apoio Cultural. Elevem Elevadores. Manutenção, modernização e venda de elevadores. 35 3714 2950. Poços de Caldas. Transporte Van Eliana. 9 9857 2947. Congelados Andradas, produtos de qualidade e bom preço. Sorvetes, açaí, picolés e congelados. Entregas 999-684040. Barbearia RJ. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Avenida Mário Lanzani, 554, Andradas. Vital Automecânica. Nacionais importados. Peças novas e usadas.